como despertar nos mais novos o gosto pela leitura, conversamos com uma escritora que carrega na alma o dom de contar histórias. Eu sou escritora, eu gosto de gato, gosto de viajar e gosto de brincar com as palavras. Aliás, eu sou uma contadora de história, né? Eu conto história nos livros que eu escrevo, conto história oralmente. Noite de quinta para sexta-feira. Meia-noite, lua saindo. Hora boa para surgir a curacanga. Minha história começou aos 3 anos e meio. Eu li com 3 anos e meio. E aí, quando eu conto isso, algumas pessoas falam assim, nossa, 3 anos e meio. Quando eu falo para as crianças admitem 3 anos e meio. E foi uma coisa tão natural, porque assim, eu vinha de um ambiente leitor. Minha mãe era professora numa escola multisseriada no interior de Santa Catarina. E eu era rabicho de saia de mãe, eu ia junto com ela. E um dia, naturalmente, ela passou um texto no quadro, pediu para os garotos lerem, e quem leu fui eu. Normalmente, porque eu estava nesse ambiente leitor, nesse ambiente alfabetizador. Assim, à noite, a minha grande diversão era ficar com a minha mãe preparando material para as aulas, recortando palavrinha, colando, né? Eu falo sempre que eu fui uma menina muito rica, porque eu tinha 2 armários de livro, né? Um nessa sala de estudo da minha mãe, né? Onde tinha de tudo, tinha meus gibis, tinha a revista Cruzeiro do pai, Seleção, enfim, tinha um mundo lá dentro. E um outro armário onde tinha os livros de literatura, tinha a Enciclopédia Universal como que é? Enciclopédia Universal da obra célebre, tinha Robinson Crusoe, enfim, tinha um mundo de contos e encantos dentro daquele armário. Que coisa mais estranha, o que estará acontecendo comigo? Passei a mão pelo meu corpo. Mão? Ei, espera aí, o que é isso? Eu não tenho mão, mas tenho um rabo? E você já trabalhou com o quê ao longo da sua carreira? Você já foi? Atriz, diretora de teatro para criança. Na verdade, a palavra sempre foi o carro-chefe, né, na minha vida, sempre, né? Depois que eu li, 4 anos, eu lia, escrevia, como diz minha mãe, ela lia, escrevia e fazia as 4 operações. A palavra, ela sempre foi, então, ela sempre veio na frente, né, da minha formação. Na verdade, eu fiz faculdade de artes, mas depois, bem mais tarde, eu fui fazer mestrado em teoria literária. Nesse meio tempo, me formei como atriz na Fundação Teatro Guaíra, né? Ainda era no Teatro Guaíra o curso de teatro, porém foi só um passo para eu começar a escrever texto, adaptar texto para crianças, escrever e adaptar, né? Fazer adaptações teatrais para peças para criança. Em seguida, eu comecei a dirigir e depois eu percebi que eu não precisava nada disso, que eu podia contar histórias sem ter cenários, figurinos, que a palavra em si, ela se bastava. Né? A palavra bendita, ela ocupava todo esse espaço, ela criava cenários, ela criava personagens e passei a contar histórias. Comecei a contar histórias, histórias de tradição oral, os contos de fada, os mitos. Creio que muito por essa memória afetiva também que eu tinha dos contos que eu lia quando era criança, né? Comecei a contar essas histórias e chegou um momento que eu comecei a escrever as minhas histórias. Dona Cotinha, Tom e o gato Joca. Em frente à minha casa tem outra casa, pequena, de madeira, azul com janelas brancas. Por que você acha que você encanta o seu público? Creio que é porque eu conto com alma. As minhas histórias têm alma. Tom começou a ler em voz alta e sua voz encheu a sala de seres fantásticos. O tempo parou.
Aqui eles buscam técnicas, mas encontram também muita inspiração. Pelo menos 100 mil pessoas já acompanharam as palestras ou participaram das oficinas da escritora Cléo Busato. São professores de escolas públicas, bibliotecários e pessoas que trabalham em projetos de incentivo à leitura. Eu venho do município do Dr. Ulisses, eu trabalho no projeto Cidadão do Futuro, que é um projeto de assistência social lá, com crianças que têm necessidades especiais, na verdade. Essa é uma iniciativa pessoal que virou oficina de formação de contadores de histórias, que já foi realizada em várias cidades do Paraná. Ele contemplou 20 municípios que tivessem menos de 20 mil habitantes, até para priorizar um público que geralmente não tem acesso. Então eu fui para Dr. Ulisses, imagina, Dr. Ulisses fica a 50 quilômetros praticamente de Cerro Azul por estrada de terra, então o acesso até lá é muito difícil. Aquelas crianças, qual a possibilidade delas encontrarem um escritor, né? Um escritor que está lá, vai lá com o seu livro, veja. Então é mínimo. Então é quando você chega nesse público, né, que não tem acesso, chega com o seu livro, que você já chega com a sua voz, chega com os seus afetos, né? Você começa a provocar efeitos muito significativos e transformadores naquela comunidade. Eu chegava, assim, foram várias histórias que aconteceram durante o projeto, de eu contar a história pela manhã e à tarde o menino de chinelinho de dedo, sabe, roupinha rota, voltar para a biblioteca para pegar livro para ler. Desse dia em diante, à tardinha, eu e Tom tínhamos uma missão. O contador de histórias, ele cria imagens no ar, ele cria magia para que o outro veja aquilo que ele está construindo. O contador de histórias, como um mágico, ele faz aparecer o inexistente e nos convence de que aquilo existe. Eu sou encantada por histórias, né? A leitura sempre foi uma luz na minha vida e eu fico muito triste quando eu ouço alunos me dizer que nunca leram nenhum livro. Então eu estou sempre buscando mais conhecimento para poder trabalhar com isso de uma forma mais interessante na sala de aula. Por que o contador de história é uma figura importante para o desenvolvimento do outro? Porque ele recupera, eu acho, a nossa capacidade de sonhar. E deixar os personagens passearem pela casa mágica, no meio da floresta da cidade de Pedra. E veja depois do intervalo. Ela não tinha muito não, mas queria ajudar quem tinha menos ainda. Você vai conhecer a Maria da Sopa.